Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E já começo agradecendo pela live de ontem, a todos que puderam estar lá presente, todos que disponibilizaram um pedacinho da sua noite para estar aqui junto e fazendo esse canal crescer e estando presente aqui nesse dia tão importante, que foi a primeira live desse canal, a primeira live da minha vida, né? Eu produzo conteúdo já para o YouTube, em outros canais, em outros projetos, já desde 2014, mas foi a primeira vez que eu estive online, sabe? Eu estive ao vivo ali, no momento. Então, assim, foi um momento muito legal e eu fico muito feliz que tenha tudo funcionado, né? Conforme eu esperava. Eu tinha um medo e um sonho. O medo é que eu ficasse sozinho ali na live falando pra ninguém, e graças a Deus isso não aconteceu. E eu tinha o sonho de que a live fluísse e que o papo fosse gostoso, e isso aconteceu, então isso me deixa muito feliz. E a pergunta que não quer calar, né, que é o assunto do vídeo de hoje, é: quem vai ser o centroavante titular do Internacional? A gente já teve uma experiência, né, com o Alemão em 2022, que o Alemão deu certo ali como centroavante do Inter. Aí chegou o Luiz Adriano, né? Na verdade o Pedro Henrique estava improvisado na posição de centroavante durante o Gauchão, boa parte do Gauchão ali, porque o Alemão não vinha bem. E o Pedro Henrique acabou sendo artilheiro do Gauchão, né? Mesmo fora de posição, mesmo improvisado numa posição que não é a dele. E aí entrou o Luiz Adriano, e o Luiz Adriano imediatamente, automaticamente no carteiraço chegou e era o dono da posição. Ele foi contratado para isso e já foi colocado imediatamente na posição de titular, o que na minha opinião foi um erro, né, de ter colocado direto ele como titular sem mesmo disputar ou ganhar essa posição. Não ficamos satisfeitos com o Luiz Adriano, né? A torcida gritou, a torcida berrou, a torcida chiou. Nós aqui, pessoal que faz YouTube aqui ligado ao Internacional, todo mundo, né, como se fosse uma só voz, né, a gente pediu pelo Alemão como titular e fomos ouvidos. Na última partida o Mano Menezes colocou o Alemão como titular, já que o Alemão tinha feito, né, o gol do nosso último jogo ali contra o Metropolitanos, que nos deu 3 pontos na Libertadores, né? Um partido importantíssimo e tal. E aí a gente gritou, a gente pediu e o Mano Menezes nos atendeu. A resposta, né, para aquela vitória do Metropolitanos, que veio pelos pés do Alemão, né, foi um Beira-Rio completamente lotado, né, para enfrentar o Flamengo. Infelizmente o Alemão não correspondeu àquela nossa expectativa, né? Ele não respondeu à altura, fez uma partida ruim, né? Não acertou praticamente nada do que fez, apesar de ter boas jogadas na partida, mas a avaliação geral do Alemão, ele não foi bem, né? E a gente precisa reconhecer isso. Mas e aí ficou no ar a pergunta, né? Se o Luiz Adriano como titular não estava bem, a gente trocou o nosso titular, ele também não foi bem, e quando entrou o Luiz Adriano na partida contra o Flamengo, também não foi bem. E aí a gente começa a se perguntar, então quem é o nosso titular? Obviamente que vem automaticamente o nome do Luca na nossa mente. Afinal de contas, o Luca, ele é responsável por 3 dos 4 pontos que o Inter tem hoje na Libertadores. Aquele jogo que estava sendo uma derrota contra o Independiente de Medellín, lá na Colômbia, o Luca ganhou ali uma bola muito difícil e conseguiu criar uma situação de gol para o Inter, que foi coroada com o gol do Alan Patrick, nos deu 1 ponto. E aquele jogo que estava sendo empate contra o Metropolitanos no estádio Beira-Rio, acabou virando uma vitória, porque o Luca deu o passe para o Alemão. Então o Luca, ele foi diretamente responsável, ou um dos responsáveis, por 3 dos 4 pontos que o Inter tem hoje na Libertadores. Talvez sem o Luca em campo, o Inter estaria agora com 1 ponto em 2 partidas, e nós estamos com 4 pontos em 2 partidas, e isso muda tudo, muda completamente tudo o que nós temos na Libertadores. E aí
faz a gente automaticamente pensar: se o Luca é centroavante, se ele é muito bom naquilo que ele faz, apesar de ser um jovem jogador, ele conseguiu, em momentos de tensão, em momentos de dificuldade, entregar para nós alguma coisa muito positiva ali na frente, né? Ainda que ele estivesse escalado mais na ponta e não no meio, que é a dele, né? Por que não dar uma oportunidade para o Luca? Eu vou dar aqui agora a minha opinião pessoal, né? E é diferente, é claro, daquilo que o Mano Menezes pode vir a fazer. Então, eu vou colocar aqui a minha opinião e o que eu acho que o Mano Menezes vai acabar fazendo. Bom, minha opinião pessoal. O Luca poderia agora, na quinta-feira contra o CSA, sair jogando, sair como titular, e aí, no decorrer da partida, quando o treinador faz as substituições, lá no segundo tempo, né, o alemão poderia entrar no lugar do Luca para jogar o final da partida. Essa é minha opinião pessoal, é o que eu faria, é o teste que eu faria e é o meu voto, digamos assim, né? Se isso fosse uma democracia, esse seria o meu voto. Mas não é uma democracia, quem manda é o Mano Menezes. O que eu acho que o Mano Menezes vai fazer? Acho que o Mano vai manter o alemão de titular, apesar do desempenho fraco contra o Flamengo, para dar para o alemão um pouco mais de respaldo, um pouco mais de subsídio, para não ficar trocando também toda hora. E aí eu acho que no segundo tempo, em vez de colocar o Luiz Adriano, naquele momento que ele tira o alemão, acredito que o Mano Menezes pode sim dar uma oportunidade para o Luca entrar no segundo tempo no lugar do alemão, ou então, conforme estiver o jogo, pode ser que o Luca entre no lugar do Wanderson ou algo assim para fazer aquele ataque um pouco mais incisivo. Isso é o que eu acho que o Mano Menezes deve fazer para essa partida contra o CSA. Eu acho, na minha opinião, que o Luiz Adriano não está merecendo ser um dos dois a jogar, nem o que sai jogando, muito menos aquele que entra no segundo tempo. Mas é claro, né, que se o Mano Menezes eventualmente colocar o Luiz Adriano, ele é o nosso mandatário, ele é nosso treinador, então infelizmente a gente vai ter que torcer para que o Luiz Adriano faça, né, um grande jogo e tal. Mas eu acho que não está merecendo. Acho que se o Mano desistisse do alemão como titular, né, ele deveria focar no Luca e não retroceder, né, voltar ao Luiz Adriano titular, porque aí ele perderia o apoio, né, da torcida, que é uma coisa que é muito difícil de se conseguir, ainda mais com esse primeiro começo de ano conturbado, né, que a gente teve. Então, assim, o time tá se encaixando, o Inter tá se encaixando. Tem algumas peças ali que ainda estão meio fora de posição. No próximo vídeo, depois, inclusive, eu vou falar sobre o Johnny, né, sobre o que eu penso e sobre o que precisa urgentemente ser feito ali naquela posição do Johnny. O próximo vídeo de amanhã vai ser sobre isso. Mas, por exemplo, o time do Inter, ele tá quase pronto, sabe? E eu acho que esse pequeno detalhe, essa pequena coisa chamada teimosia do Mano Menezes é que ainda tá nos travando, nos segurando um pouco. Mas tá quase, gente. Assim, ó, a gente tá quase atingindo um nível de competitividade bem interessante e eu acredito que o nosso centroavante titular, né, pode ser uma peça fundamental para que esses objetivos, para que esses sonhos que a gente tem, para que os nossos anseios para essa temporada se tornem realidade. Então, eu acho que tem que dar uma oportunidade para o Luca. Se não for começar jogando, pelo menos entrando no segundo tempo, já que ele não entrou no segundo tempo contra o Flamengo. Era alemão titular e entrou Luiz Adriano. Mas nesse jogo o Luca precisa jogar. Se não for de titular, pelo menos entrando no segundo tempo. E o alemão também precisa jogar. Se não for entrando no segundo tempo, então tudo bem que comece o jogo e que o Mano dê uma nova oportunidade dele começar como titular. Quem sabe contra o CSA o resultado pode ser diferente. Eu só não consigo acreditar nesse momento que o Luiz Adriano nos ofereça um resultado diferente do que vem trazendo. Mas se essa for a decisão do Mano Menezes,
a gente, claro, vai ter que apoiar e no final do jogo fazer o nosso julgamento, se deu certo ou não. Se inscreve aí no canal, deixa aí o teu comentário aí embaixo, quem tu acha que deve ser o titular do Inter contra o CSA e quem tu acha que deve entrar no segundo tempo. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo colorado, aquele amigo fanático, né? E até o próximo. Valeu, gente! Valeu!